Camarote e Ana Flor, porque o presidente ele reproduz a fala que já tinha feito no dia de hoje e que tinha sido alvo de muitas críticas, né, Camarote e Ana, porque o presidente acaba igualando no seu discurso o ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro e a reação israelense. Apesar de todas as críticas que já tinham sido feitas com relação a esse tom adotado pelo presidente, mais uma vez ele o adota nesse dia histórico de repatriação. É isso, Clava. Primeiro é um momento, eu diria, de alívio, né? Porque é isso que a gente está falando, são tantos relatos dramáticos que a gente está assistindo, porque você tem um alívio de chegar, eu acho que esse é o sentimento mais correto. É lógico que a gente comemora, é lógico que tem um momento até de felicidade nossa por ter os brasileiros e parentes dos brasileiros aqui em solo seguro, mas é muito mais um ambiente de alívio. Lógico que o presidente Lula consegue capitalizar isso do ponto de vista de entender o sentimento, conversa com brasileiros que chegam da Palestina, mas em um dado momento ele associa Israel à prática terrorista como Hamas à prática terrorista. Eu já recebi mensagem aqui de integrantes da comunidade judaica mostrando um descontentamento enorme em relação a essa fala do presidente Lula. A própria CONIB já tinha se manifestado mais cedo em relação a uma fala semelhante, agora o presidente Lula fala ainda de forma mais contundente, e lógico que isso daí vai causar uma espécie de ruído. Veja, até aqui todo o cuidado da diplomacia brasileira, e acho que permanece, você veja a fala muito sóbria do embaixador e chanceler Mauro Vieira, é justamente de encontrar soluções. E lógico que durante todo esse período foi preciso negociar, inclusive com o chanceler Cohen de Israel. O chanceler Mauro Vieira, inclusive, ele cobrou a palavra do chanceler Cohen quando na quarta-feira não foi confirmada a saída dos brasileiros da faixa de Gaza porque estava fechada a fronteira e ficou cobrando do ponto de vista diplomático. E é verdade também que um grupo do governo queria justamente uma fala mais contundente. Subisse o tom, né? Subisse o tom. Isso acontece agora, depois da libertação, da saída dos brasileiros, da repatriação dos brasileiros, e isso acaba acontecendo. Essa fala, um tom bem mais forte de crítica a Israel. Vamos lembrar que ainda temos, como foi falado, uma segunda lista, ou seja, brasileiros e parentes de brasileiros lá. Você tinha já uma indisposição também da postura do embaixador de Israel aqui no Brasil, que tinha participado de um evento com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nada disso ajuda nesse momento. O Brasil tem, de fato, como colocou o chanceler Mauro Vieira, insistir numa posição, numa resolução no Conselho de Segurança da ONU. Isso é considerado fundamental. Foi, de fato, como disse o presidente Lula, uma resolução que foi vetada pelos Estados Unidos. A gente já poderia ter, a essa altura do campeonato, uma resolução com corredores humanitários e com pausa humanitária, que facilitaria muito a situação que a gente está vendo desse conflito lá, justamente na faixa de Gaza. E aí, Ana, o Camarote coloca sob perspectiva a diferença desses posicionamentos, né, da diplomacia muito cuidadosa, especialmente ali no âmbito do Conselho de Segurança, até com as palavras, em vez de cessar fogo, né, pausa humanitária, enfim, todo o cuidado, porque a percepção dentro do Itamaraty o governo brasileiro depende, inclusive, de Israel para a liberação, né, porque você tem o controle da fronteira, da passagem de Rafah pelo Egito, mas o controle da lista de Israel. E optou-se, então, por essa linha diplomática, mas agora essa divergência vai ficando mais evidente, do tom adotado pelo chanceler e do tom, né, adotado pelo presidente, que tem subido, na verdade, esse tom do discurso contra Israel. A gente vê que, claro, o Itamaraty está no seu papel de ser bastante cuidadoso nas palavras, porque é quem tem que ficar negociando.
Então, é o que o Itamaraty sempre tem feito. Agora, Lula, e aí chama atenção para 3 questões na fala dele. A frase exata do presidente é: se o Hamas cometeu ato de terrorismo, o Estado de Israel também está cometendo, ao não levar em conta que as crianças e as mulheres não estão em guerra. Então, não só ele ainda questiona se o Hamas cometeu ou não, e é claro que foram atos de terrorismo no dia 7 de outubro, mas ele ainda equipara os 2 países. Qual a importância disso? Bom, Lula, claro, está num momento de emoção, a gente viu as falas muito difíceis das pessoas que estavam ali chegando, contando das bombas e tudo, e aí Lula também impactado por isso, mas ele demonstra uma opinião que ele vem falando ao longo do tempo, e ele vem dizendo que é um massacre, enfim, palavras que têm irritado, inclusive, o embaixador, o governo de Israel. Então agora, claro, Lula se coloca mais uma vez muito distante da posição que Itamaraty tem tomado. O que isso pode trazer de consequência? Bom, talvez a saída de novos grupos de brasileiros pode demorar mais, mas também distancia o Brasil de uma posição de negociação. É claro que a situação na faixa de Gaza é dramática, o que está acontecendo é realmente muito dramático, mas o Brasil acaba se distanciando de uma posição de negociador neste momento, com a fala do presidente Lula. E tem a necessidade dessa segunda lista, né, que ficou muito evidente nesses apelos que foram feitos pelo Hassan, pela Shahed, e apelos dos quais a resposta do presidente foi de que tentará viabilizar então a execução dessas outras listas para a repatriação dos familiares que ficaram nessa zona de guerra. Agradeço demais, Ana Flor, Jefferson Camarote, obrigado pela parceria nessa cobertura especial da repatriação dessas 32 pessoas que chegam agora a Brasília. Uma boa noite aos dois. Boa noite a todos.